Eu e o Felipe, assim, só faltava chorar. E a gente tem aqueles pensamentos, sabe? Será que tá valendo a pena? Por que a gente tá aqui? Não sei, parece que eu me perdi. Que eu tô vivendo um dia após o outro e é isso, sabe? Eu sei que muita gente passa por isso porque são questionamentos que eu acho que todo mundo tem, sabe? Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu me chamo Artilene e moro na Alemanha há 7 anos com meu marido e nosso bebê de 1 ano. Aqui no canal eu compartilho a minha vida com vocês, de como realmente é viver na Alemanha, burocracias, aluguel, custo de vida, então tudo relacionado à Alemanha eu converso aqui com vocês, eu gravo vídeos aqui pra vocês, rotina também. Se vocês gostam desse tipo de assunto, desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal logo no começo para o YouTube entender que este canal está criando conteúdo e ele também entrega para outras pessoas que têm interesse no mesmo assunto. Não esquece também de se inscrever lá no Instagram, porque lá eu posto muito mais dia a dia, né? Converso mais com vocês, lá eu coloco caixinhas de pergunta toda semana. Então, se você tem dúvida que às vezes eu não respondo aqui, ou às vezes você esquece de colocar aqui, pode ir lá, porque lá vai ter caixinha toda semana para responder as perguntas de vocês, mas também os comentários aqui estão abertos, né? Caso vocês tenham dúvida, caso vocês queiram mandar para mim sugestões de vídeos, porque eu gosto quando vocês mandam sugestões, porque daí eu crio um vídeo realmente com aquilo que vocês têm curiosidade, dúvidas de saber. E o vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre arrependimento, se eu me arrependi de ter vindo para a Alemanha, se realmente eu gosto de ficar aqui, se eu quero ficar aqui. Porque eu sei que tem muita gente que vem pra cá, que tem um sonho, mas às vezes chega aqui e se frustra com alguma coisa, porque, como eu sempre falo em todos os vídeos, nenhum lugar é perfeito, nenhum país é perfeito. Se vocês acham que o Brasil é um país horrível, meu Deus do céu, eu quero ir embora daqui, quando vocês chegam em outro país, gente, é como começar a andar de novo. Tipo, começar a aprender a andar, sabe? Bebezinho. Porque você tem que aprender tudo. Idioma, cultura, burocracias, como realmente funciona aquele país. As pessoas são totalmente diferentes, então tem muita coisa que vocês têm que pensar. Então é por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês. E também como uma reflexão, né, até das coisas que a gente já viveu aqui e abrir o meu coração, conversar com vocês mesmo. Bom, para quem não sabe um pouco da minha história, eu vou resumir aqui para vocês. Eu sou do sul do Brasil, eu sou do Paraná, nasci no Paraná, mas nos últimos 12 anos eu estava morando em Santa Catarina, que foi onde eu conheci o meu marido. Ele também é de Santa Catarina, nascido e criado lá. E em 2016 a gente se conheceu e começamos a namorar. A gente sempre conversou sobre morar fora, que a gente sempre teve esse sonho, os dois. Só que o meu marido tinha o sonho de conhecer a América Latina e eu de ir para os Estados Unidos. Sempre foi o meu sonho, muito influenciado, obviamente, pela televisão, pelas coisas que a gente via, pelas músicas que a gente escutava. Então eu tinha muito esse sonho. Mas daí o meu marido falou, bom, eu tenho cidadania italiana. Ele ainda na época não tinha o passaporte, mas ele já era cidadão europeu, cidadão italiano no caso. E aí a gente pensou, então por que não Europa, né? E aí então a gente começou a se planejar no ano de 2017 e no final do ano de 2017 a gente se casou, porque seria muito mais fácil de vir para a Europa casada, porque daí a questão de visto é tudo menos burocrático do que eu ter que pedir um visto. E quando a gente estava se planejando para vir, né, morar aqui na Europa, a nossa cabeça não tinha passado em nenhum momento vir para a Alemanha. Não passou, assim, nenhum momento, porque eu sabia que a língua era difícil, o clima, enfim, várias questões que eu não queria a Alemanha de jeito nenhum e nem o Felipe tinha pensado nisso. E aí a gente pensou em ir para a Itália, então a gente estudou um pouco de italiano no Brasil antes de vir para a Itália. Pesquisamos a região que a gente queria ir e tal, e a gente foi para a região da Sicília, né, que é uma ilha na Itália. A gente foi para Palermo, a cidade de Palermo, que é a cidade, eu não sei se é a maior de lá, ou se é a principal, não sei, mas sei que é uma cidade grande. Só que assim, gente, a gente não pesquisou a fundo questão de trabalho, a gente sabia que não seria tão fácil por ser uma ilha, sabe aquela coisa assim de trabalho na temporada? E a gente chegou bem no verão, foi bem nessa época agora de junho, a gente chegou na Sicília.
Mas aí nada deu certo lá, desde questões de pedir visto, moradia. A gente tinha conseguido alugar um quarto, mas daí você tinha que se registrar na prefeitura, mas a prefeitura não aceitava que o contrato fosse pequeno, tinha que ser um contrato de pelo menos 1 ano no apartamento e não teria como. E daí, conversando com um colega nosso, ele falou pro Felipe sobre a questão do trabalho aqui na Alemanha em sorveteria, que tinha muita gente que vinha pra cá, muito trabalho, que daí você podia morar no apartamento, né, do dono, tem sorveteria que dá alimentação e tudo. Daí a gente começou a pesquisar e eu vi que realmente era assim. É claro que da alimentação, da apartamento, não é questão que eles dão, tá, gente? A questão é que você trabalha muitas horas. Tipo assim, você trabalha 250, 260 horas por mês, como quando num trabalho normal aqui é 150 horas, 160 horas. Mas aí, então, você trabalha bastante, daí mora no apartamento e tem alimentação, tá? Mas tu acaba pagando isso com o teu trabalho. Mas daí pra gente tava bom pra gente juntar um dinheiro e ver o que a gente iria fazer, se a gente iria pra outro lugar ou não, e a gente resolveu vir. A gente chegou aqui para trabalhar numa sorveteria com brasileiros que eram gerentes e sim, foi tudo muito bom com eles e tal. Depois a gente passou alguns perrengues que eu explico em outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui pra vocês, que inclusive é o vídeo que tá bombando aqui no canal. Muitas críticas, mas eu só relatei aqui a minha experiência nesse tipo de trabalho, mas então a gente veio e a gente gostou muito daqui. Depois a gente mudou para uma outra sorveteria que inclusive é em Aachen e a gente se apaixonou por Aachen e resolvemos ficar. Basicamente esse é o resumo de como que a gente veio parar aqui na Alemanha, né? Foi por conta do trabalho em sorveteria. E aí no começo, né, como toda adaptação é muito difícil mesmo. Eu lembro que minha sogra e a minha cunhada vieram para cá em 2019 com a gente. Foi no final de 2019? Não me lembro. Acho que foi isso, no final de 2019 e elas ficaram até janeiro de 2020 ali. Ficaram uns 20 dias mais ou menos. Quando elas foram embora, gente, eu e o Felipe, assim, só faltava chorar. A gente entrou numa crise de deprê, assim, não de depressão, mas de tristeza profunda, assim, sabe? De não querer sair de casa, de, sabe, passar milhões de coisas na tua cabeça e daí tu começa a se questionar se aqui realmente é o meu lugar. Eu realmente tô feliz aqui? O que eu tô buscando? Sabe, por que eu tô fazendo isso? O que tá acontecendo? E você começa a se questionar dos porquês. Começa a vir muitos porquê. Sabe, eu não precisaria estar passando por isso, eu poderia estar no Brasil, conseguir um outro trabalho no Brasil, a gente poderia recomeçar. Por que a gente está aqui? Né, qual que é o objetivo da nossa vida aqui? Então, começou a vir muita coisa assim, a gente ficou bem nessa de será que a gente volta, será que a gente não volta? Mas também tem aquela questão que eu não digo que nem é de orgulho. A gente não volta para as pessoas não falar. Não, nunca existiu essa questão. Mas eu acho que a questão é com a gente mesmo, sabe? A gente lutou tanto para estar aqui, a gente, né, fez tanta coisa no Brasil para estar aqui. E por que desistir agora, sabe? Por que não tentar mais um pouquinho? A gente nem tentou, então vamos tentar mais um pouco. E foi bem recém quando a gente tinha saído da sorveteria, que a gente tinha alugado o nosso próprio apartamento. E daí veio o medo de não conseguir um trabalho, de não conseguir aprender o idioma. Quer dizer, o idioma até hoje, né? Como vocês sabem, eu não sei direito, mas é o meu marido. Mas, enfim, vieram muitos questionamentos. E aí a gente fica naquela, né? Eu não vim pra cá pensando em voltar, mas quando eu cheguei aqui eu pensei em voltar, sabe? E eu acho que muita gente passa por isso. Nem todo mundo que chega aqui logo ama o país. Em qualquer lugar que você for, tá? Mas como eu tô na Alemanha, eu tô falando em relação à Alemanha. Tem pessoas que chegam, já se apaixonam e querem ficar aqui pra sempre. Tem pessoas que não. E aí é super normal, né? As pessoas não são iguais. Não tem os pensamentos, né? Um igual ao outro. Então, tudo bem. Com o passar do tempo, a gente começou a se acostumar, né? Porque daí tu encontra trabalhos novos, tu conhece pessoas e fazer amizade fora do Brasil é muito importante. Antes de vir pra cá, eu via muitos vídeos e as pessoas falando, pra você aprender o idioma, você não tem que fazer amizade com brasileiro. Pra mim,
tá? Na minha humilde opinião, essa é algo muito duro de se falar, porque quando tu chega num país que tu não tem ninguém, é óbvio que tu vai procurar por brasileiros, porque tu quer conversar no teu idioma, as pessoas têm culturas, né, iguais a você, tem pessoas iguais a você, com o mesmo pensamento, faz brincadeira, sabe? Então é tudo diferente, tu não chega num país conhecendo já pessoas daquele país, com culturas diferentes da tua, e tu começa uma amizade. É muito difícil isso acontecer. Então a gente, né, começou a acontecer a vida, trabalho, conhecer pessoas novas, sair, e a gente começou, né, a ter outros pensamentos. E aí a vida vai acontecendo e vai tudo se encaixando, vai tudo melhorando. Aquela fase ruim, ela realmente passa, tá? Se você tá passando por isso agora, que você tá morando fora. Tem pessoas que vêm conversar comigo no direct e me falam: meu Deus, como que tu consegue morar aqui? Já tô aqui há um ano e meio, tá muito difícil, eu quero voltar. E realmente, nesse começo, eu acho que até uns 2 anos é muito difícil. Mas depois tudo passa e tudo começa a ficar cada vez melhor. Claro que a gente, quando sai do Brasil, a gente perde muita coisa, né? No Brasil, a gente perde casamento, aniversário, nascimento, tantas coisas boas como coisas ruins. Nesses últimos anos, eu tive 2 amigas, muito amigas, que perderam os filhos, né? Uma perdeu a filha dela de 11 anos, que eu era muito próxima mesmo. A outra, eu vi o filho nascer, eu fui no hospital no dia que ele nasceu, peguei ele no colo e ele também faleceu ano passado. Então, assim, criança, sabe? E às vezes eu queria estar lá, não que fizesse diferença para elas nesse momento, porque é um momento muito difícil, mas de eu sentir que eu tô lá, sabe? Dar um apoio, um abraço. E a gente perde muito desses momentos e a gente fica pensando: será que vale a pena mesmo estar aqui? Vale a pena passar por tudo isso, porque são muitos desafios morando fora. Daí, às vezes, me pergunto assim, até hoje mesmo. Claro que antigamente essa dor era muito maior, mas hoje em dia ela é menos, mas ainda a gente tem aqueles pensamentos, sabe? Será que tá valendo a pena? Por que a gente tá aqui? E daí vem a questão agora que eu tive filho aqui. E aí a gente começa a ver o que tá acontecendo no Brasil e a pensar: meu Deus, o futuro que ele pode ter aqui. Aprender outros idiomas, tem faculdades maravilhosas. No Brasil ele poderia também fazer faculdade e ter um ensino muito bom? Sim. Mas aqui é tudo gratuito, né? A educação, a faculdade que ele pode fazer o dia que ele quiser. Então a gente fica se questionando sobre essas coisas, mas também a gente não pode esquecer da gente. Porque aqui na Alemanha eu sinto que eu tô estagnada. Eu tô naquele ali, sabe? Parada. Não tô evoluindo. Gostaria, mas não sei como fazer. Não sei, parece que eu me perdi. Que eu tô vivendo um dia após o outro e é isso, sabe? Não tô triste por isso, mas eu gostaria demais. Então, eu sinto que a Alemanha eu fiquei mais estagnada, sim. Eu sei que muita gente passa por isso porque são questionamentos que eu acho que todo mundo tem, sabe? E graças a Deus que eu tenho o Felipe, porque é um apoio maravilhoso. Se você tá em 2 pessoas, é muito melhor do que você tá sozinho, porque eu acho que se estivesse sozinha, a gente até tava conversando esses dias sobre essa questão, né? Nossa, se tu tivesse vindo sozinho, ou eu tivesse vindo sozinha, ou ido para outro país, a gente entrou no mesmo consenso que se tivesse que passar por tudo isso sozinha, a gente teria voltado embora com certeza, porque é muito pesado. A gente tenta tornar leve, mas são as coisas do dia a dia, né? Você ter que ir numa prefeitura, se registrar ou conversar sobre alguma coisa, ou ir no escritório de imigração para pegar um visto. Então, você sempre tem que ter uma pessoa junto com você para, né, poder traduzir para você, se você não sabe o idioma. Então, são questões assim que eu falo, né, que é pesado, mas dá para resolver isso estudando alemão, aprendendo alemão, lógico que dá. Mas, como eu contei pra vocês no vídeo, né, sobre o meu aprendizado, eu simplesmente não tenho mais vontade. Não sei o que acontece, eu não tenho vontade.
Talvez eu volte a estudar, sim, porque, né, a gente tá aqui, então a gente não tem ainda o pensamento de voltar embora pro Brasil e nem, por enquanto, de ir para outro país. Então, se a gente continua aqui, a gente precisa aprender. E sobre a questão de arrependimento, eu não tenho nenhum arrependimento, nem o Felipe, de estar aqui, de ter saído do Brasil, porque eu sempre levo comigo aquela coisa de que se você tá vivo e você tem um sonho, você tem que correr atrás dele, né? Você tem que buscar realizar ele. Nem tudo é fácil para todo mundo, né? Quando a gente saiu do Brasil, a gente não saiu com rios de dinheiro, né? A gente veio com pouco dinheiro para cá para começar, então até por isso que a gente saiu da Itália e veio para Alemanha para trabalhar, porque não dava para ficar na Itália lá e gastando dinheiro, o pouco do dinheiro que a gente tinha. Então não é tudo flores, não é tudo fácil, mas se você tem um sonho, você tem que buscar sim esse sonho, porque os sonhos se realizam, mas você tem que levantar e fazer alguma coisa por eles também, né? Então, de arrependimento, a gente não tem nenhum arrependimento, muito pelo contrário, a gente veio na idade certa, a gente veio na hora certa, a gente teve que passar tudo que passou, porque todo mundo passa por alguma coisa, então não vai ser tudo mil maravilhas no começo. Buscar sempre evoluir, né, aprender cada vez mais. E eu com certeza teria me arrependido de não ter feito tudo o que a gente fez para estar aqui, tudo que a gente passou. Então foi um aprendizado, é muito bom. Hoje em dia, se for para mudar para outro lugar, a gente vai sem medo, porque a gente já passou o que teve que passar, então a gente sabe que é tudo um recomeço, né? E a gente não tem medo. Hoje a gente não pensa em sair daqui agora, assim, em voltar para o Brasil, na verdade, agora. Eu penso em um dia voltar sim, mas também não penso em morar na Alemanha por muitos e muitos anos. Eu quero um país que seja um pouco menos frio. Agora tá um clima super agradável, mas fica aí 2 meses e meio mais ou menos e depois acabou, gente. Então, assim, depois é o frio, frio, frio. Dias cinzas, e daí com um bebê, uma criança, é muito ruim, porque você não pode ir pra parque, passear na rua, porque é muito frio, tem que ficar sempre indo em lugares fechados. Então, acho que se fosse para escolher um país hoje, eu iria para um país mais quente, mas ainda não o Brasil. E eu quero saber agora de vocês, o que vocês acharam desse vídeo, se você tem aí um comentário para deixar aqui em relação à mudança de país, se você já se mudou também, ou se você está pensando em mudar, qual que é a sua dúvida. Deixa aqui um comentário então, né, para quem já mudou. O que mudou em vocês essa mudança de país? Se vocês tiveram algum arrependimento, eu quero muito saber. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, me segue lá no Instagram também, deixa um comentário aqui, o like logo no começo do vídeo para não perder nenhum. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!